nome é Bruno Roça Pereira, sou psicólogo, estou mais uma vez aqui na TV Paraguaçu para estar conversando com vocês. Eu queria estar falando hoje um pouco como se fosse uma segunda parte, né, do primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo eu me apresentei, falei um pouco da minha história, falei um pouco assim, da onde eu já trabalhei como psicólogo, e hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês assim, como que funciona a psicoterapia, como é que é essa relação, né, entre paciente, psicólogo, alguns detalhes assim que eu acho que é interessante muitas pessoas assim que às vezes têm dúvida estarem ouvindo e entendendo sobre esse funcionamento. Então assim, né, o tipo de psicoterapia que eu trabalho, que é a psicoterapia psicanalítica, é uma psicoterapia que visa resolver conflito, né? Esse é o principal objetivo dela. Então o paciente ele precisa entender que ele está passando por um sofrimento psicológico, está passando por um sofrimento emocional e, portanto, ele precisa, né, desse tipo de tratamento. Como é que funciona, né, o tratamento? Normalmente, o tratamento ele tem uma duração de 50 minutos cada sessão. O ideal seria pelo menos uma vez por semana, né, por um tempo indeterminado. Então, vai depender muito do caso clínico do paciente. Por exemplo, alguns pacientes que têm uma condição mais grave, alguns pacientes que estão num conflito psicológico mais intenso, talvez esse tratamento ele pode demorar mais tempo. Então, vai depender muito da psicopatologia do paciente e também da relação, né, que se estabelece entre paciente e psicólogo. Né, a gente costuma dizer que ali é uma dupla, né, que vai estar fazendo, né, esse trabalho. Então, portanto, a gente vai estabelecer um vínculo, a gente vai estabelecer uma relação para poder fluir a psicoterapia. Uma coisa que eu percebo muitas vezes que os pacientes têm dúvidas é o que ele deveria falar na psicoterapia, né? É muito comum, às vezes, o paciente vir com essa dúvida, sobretudo aquele paciente que vem pela primeira vez. Assim, a psicoterapia ela é um espaço aberto, né, para o paciente poder estar trabalhando suas questões, seus problemas, de repente está trabalhando algum trauma do passado que está influenciando no momento atual. Então, o paciente ele pode estar trazendo livremente tudo que ele quiser estar falando, né? E aí o psicólogo, a partir disso, vai conseguir, através, né, da sua escuta, intervir, fazer com que o paciente consiga refletir, fazer com que o paciente tenha mais autoconhecimento e, ao mesmo tempo, produzir uma mudança, né, na mente do paciente. Então, ela é um espaço aberto para comunicação, né? O tipo de psicoterapia que a gente faz, a gente trabalha com a fala, a gente trabalha com a comunicação. Então, a gente depende muito da comunicação do paciente para poder intervir, para poder trabalhar. Outra condição importante para que esse tratamento ocorra é a motivação do paciente, né? O paciente muitas vezes precisa estar motivado para estar fazendo a psicoterapia, ele precisa entender que é um processo, né, que leva tempo. Muitas vezes ele vem com aquela expectativa que o psicólogo vai resolver todos os seus problemas, mas depende da cooperação das duas partes, né? Depende muito dessa relação entre o paciente e o psicólogo para que o tratamento dê certo, né? Então, assim, essas são algumas das condições, né, para o tratamento clínico, né? Como eu disse, o tratamento ele pode durar de médio a longo prazo, vai depender muito do grau de sofrimento do paciente, vai depender muito de como está esse quadro psicológico, de como está essa psicopatologia. Muitos pacientes, às vezes, não só vão depender da psicoterapia como uma ajuda medicamentosa para poder melhorar esse tratamento. Eu costumo sempre fazer uma comparação assim com a atividade física, né? Eu gosto muito de praticar esporte, gosto muito de praticar atividades físicas. Muitas vezes quando você procura uma academia, por exemplo, você vai naquela expectativa de querer ter um resultado rápido. Mas para você ter um resultado, você precisa seguir as instruções do professor, né? Muitas vezes você precisa treinar todos os dias, você precisa fazer os exercícios de maneira correta, você precisa ter uma alimentação mais equilibrada
e aí sim, com o tempo, você vai conseguir chegar no resultado. A psicoterapia é mais ou menos parecida, né? Então, tem algumas condições para ela acontecer, depende, né, desse comprometimento do paciente. Muitas vezes também, se for uma psicoterapia particular, vai ter um custo, né? Então, o paciente precisa entender todas essas condições para estar fazendo, né, esse tratamento. E lembrando que cada caso é um caso, vai ali ser uma dupla, né, paciente, psicólogo, vão desenvolver um vínculo de trabalho para poder chegar na resolução desse problema. Então eu diria que a psicoterapia tem esses objetivos, né, resolver o conflito, proporcionar qualidade de vida, proporcionar alívio de sintomas, e melhorar a saúde mental do paciente. Esses são os principais objetivos, né, da psicoterapia e as condições ali para ela estar acontecendo. Bom, eu espero estar tirando algumas dúvidas aí, né? A gente agora vai estar sempre fazendo novas reportagens, novas matérias, falando um pouco sobre a parte da psicologia clínica, que é um pouco da minha especialidade. Mais para frente também posso estar falando sobre algum tipo de transtorno, os que mais acometem, né, dentro da clínica, que a gente mais ouve falar, por exemplo, como a depressão, transtorno de ansiedade, transtorno alimentar. E aí a gente vai estar falando, conversando, esclarecendo dúvidas de uma área, né, que está em crescimento e que tem tido sim uma grande procura e uma importância, né, que é o cuidado aí da saúde mental do paciente. Lembrando, quem tiver interesse, quem às vezes já pensou em fazer uma psicoterapia, eu atendo aqui em Paraguaçu Paulista, na rua Prefeito Jaime Monteiro, 357, e sejam bem-vindos.